Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Vietra. Eu sou contadora de histórias e mediadora de leitura. Sabe o que isso significa? Significa que o meu trabalho é juntar pessoas para contar histórias. Ó que maravilha! E ainda tem mais. Eu também trabalho lendo livros, conversando sobre esses livros com as pessoas, conhecendo um monte de histórias e trocando ideias sobre elas. É um trabalho bom, né? Eu adoro! Eu estou aqui a convite da Festa Literária Internacional de Praia do Forte e eu recebi uma missão muito importante. Eu recebi a missão de chamar as crianças para fazerem junto comigo, para criarem, para produzirem junto comigo alguma coisa que tivesse a ver com literatura e com histórias. Eu aceitei na hora. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a pergunta mais importante deste vídeo. Chega aqui bem pertinho, que essa pergunta realmente é muito importante. Tem alguma criança aí? Tem? Ali? Não, ali? Ali? Não, eu preciso saber se tem alguma criança aí. Ah, tem! Ufa, tem sim! Então, vou fazer outra pergunta agora. Você, criança, que está aí me assistindo, você gosta de ouvir histórias? Gosta, né? Quem não gosta de ouvir histórias? E tem algum horário que você prefira ouvir histórias? Algum horário que você goste? É de manhã, na hora que você acorda? Ou na hora que você vai almoçar? Ou de tarde? Ou de noite? Ou de madrugada? A verdade é que todas as horas são maravilhosas para ouvir história, não é verdade? Agora eu aposto que tem um momento que você não só gosta de ouvir história, como você pede, por favor, conta uma história pra mim. Você faz isso na hora de dormir. Acertei? Você gosta de ouvir histórias na hora de dormir, não é? Ah, eu também gosto. E tem alguém que conte história pra você na hora de dormir? Ah, tem? Massa! Ah, você não tem? Não tem problema. Sabe por quê? Depois que você assistir esse vídeo, todos vocês que assistirem, vocês vão estar preparados e preparadas para você contar uma história. Quer vir comigo? Vou lançar este desafio. Você sabe o que é desafio? Desafio. Ato de desafiar. Chamamento para qualquer modalidade de jogo, peleja, competição, etc. Situação ou problema cujo enfrentamento demanda esforço e disposição firme. Ato de instigar alguém a realizar algo que supostamente está acima da sua capacidade. Então, pelo que eu entendi, desafio é tipo um jogo que mesmo que pareça que é muito difícil e que a gente não vai conseguir jogar, a gente joga assim mesmo. Acho que é isso, né? E aí, estão prontos? Estão prontas? Você, criança que está aí me assistindo, você sabia que os adultos, nós, pessoas grandes, adultas, nós também gostamos de ouvir histórias?
você gosta de ouvir histórias? Pergunta aí pra você ver. Tô esperando. Meu assovio até acabou. Perguntou? E aí? Não é verdade? Adultos não gostam de ouvir histórias? Então, o desafio que eu vou lançar para vocês é o seguinte: que você, criança, coloque um adulto para dormir contando uma história para ele. E aí, você acha que você consegue? Você acha que é um desafio muito difícil ou é um desafio possível? Eu vou até ler aqui o que é desafio de novo para ver se você realmente topa encarar este desafio. Você acha realmente que esta é uma situação ou problema cujo enfrentamento demanda esforço e disposição firme? Você está instigado a realizar algo que supostamente está acima da sua capacidade? Quanta coisa! Isso tudo é só para perguntar se você vem comigo. Eu dividi este desafio, esta tarefa, em 4 etapas. E aí eu te convido a caminhar junto comigo nessas 4 etapas até o momento em que você vai estar contando uma história para um adulto dormir. Vamos lá? A primeira, depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta. Eu acho que vai ser muito divertido. Vambora? Por onde começamos? A primeira coisa que a gente faz é escolher que história a gente vai contar. Gente, eu que sou contadora de histórias, eu vou dizer pra vocês, às vezes dá uma dúvida, porque é tanta história que existe neste planeta. Milhares, milhões, bilhões, trilhões, zilhões, azilhões de histórias. Então, eu pensei em algumas das milhares de maneiras de escolher uma história. Eu vou apresentar para vocês algumas delas. Vamos lá? Pode ser uma história que você conheça muito, que você já tenha ouvido ela muitas vezes. Sabe aquela história que você ouve desde você bem pequenininho, que você ouviu da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, das suas tias, dos seus primos, dos seus amigos, da sua pró, do seu professor, de todo mundo? Você pode contar essa história, porque eu tenho certeza que você já ouviu tantas vezes, que você já conhece ela todinha, do início ao fim. Vamos testar? Vamos fazer um exercício de memória agora. Vamos lembrar de uma história, tá certo? É assim que a gente faz um exercício de memória. Se senta, fecha o olho, respira bem fundo. Agora que você tá aí com seu olho fechado, eu vou pedir para você prestar atenção no seu pensamento, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta e o seu pensamento vai dizer uma resposta. Presta atenção na resposta que o pensamento vai dar. Qual é a história que você se lembra agora? Eu lembrei de uma história aqui, uma história que eu adoro, que eu já contei várias vezes. E eu tenho certeza que você lembrou de uma história também. Pois é, pode ser essa a história que você vai contar para um adulto, para colocar ele para dormir. Você não sabe se você lembra a história toda? Lembra sim. Quer ver? Vamos continuar nosso exercício de olhos fechados? Fecha o olho de novo. Respira fundo de novo. Quando a gente respira fundo, a gente consegue se concentrar. Então vamos de novo, ó.
puxo o ar pelo nariz, como se estivesse cheirando uma flor. E agora a gente vai soprar pela boca como se a gente estivesse soprando uma vela. Cheira a flor de olhos fechados, cheira a flor, sopra a vela. Agora, essa história que você lembrou lá do outro pedaço do nosso exercício, eu quero que você lembre como é que ela começa. Ela deve começar assim: era uma vez o quê? Quem é que aparece no começo dessa história? E o que é que está acontecendo aí no começo dessa história? Com este personagem que você lembrou? E aí, esse personagem vai para algum lugar? Ou ele fala alguma coisa? Ele está procurando alguma coisa? Tudo isso de olhos fechados, tá? Pra ajudar a gente a ficar bem concentrado. E depois? Acontece o quê? E depois? Provavelmente agora é uma hora da história que acontece alguma coisa muito difícil e o personagem precisa vencer um desafio. Justamente um desafio. Lembrou o que é? Qual é o desafio dessa história que você está lembrando? E como é que o personagem consegue vencer esse desafio? Como é que ele ou ela, a personagem consegue resolver tudo? Lembrou? E como é que termina a história? Lembrou? Tá vendo? Você lembrou de tudo. É muito fácil lembrar de uma história que a gente já ouviu várias vezes. Então, pode ser essa a história que você vai contar para o adulto antes dele dormir. Gostou? Tem essa forma e tem também outras duas formas. Na verdade, tem milhares e milhares de formas. Eu estou apresentando 3 aqui. A primeira é contar uma história que você já conhece, que você conhece do início ao fim, de tanto que você já escutou ela. E agora eu vou apresentar uma segunda maneira de achar uma história para contar. A segunda maneira de achar uma história para contar, que eu vou apresentar aqui para vocês, é achar uma história de um livro. Um livro que você tem aí na sua casa, um livro que você já leu muitas vezes, que você gosta muito, ou até um livro novo, um livro que você nunca leu, que você nunca abriu, que você nem sabe como é a história. Você pode pegar esse livro e ler essa história. E você sabia que não precisa ler só as palavras? A gente não lê só as palavras, não. A gente lê também as imagens. Se você escolher um livro que tenha vários desenhos, várias ilustrações, você pode ler as ilustrações, que é uma forma de contar uma história através dos desenhos. Vocês sabiam que quando um livro para criança, que quando ele vai ser escrito, ele é escrito de 2 maneiras? Eu aprendi isso com um escritor de livros, sabia? Ele falou uma vez isso, ele me ensinou isso e eu nunca mais esqueci. Ele ensinou assim, que uma pessoa que é o escritor ou a escritora escreve a história com as palavras e outra pessoa que é o ilustrador ou a ilustradora escreve a história com os desenhos, com as cores, com as pinturas. Então, um livro infantil, um livro que você provavelmente tem aí na sua casa, ele pode ser contado de 2 formas, lendo as palavras ou lendo as imagens. Olha quantas possibilidades! E agora, a terceira forma que eu vou apresentar é uma maneira muito especial, que é você inventar
inventar uma história. E a gente pode inventar uma história, a gente pode começar uma história de muitas formas também. Tudo que eu tô falando aqui tem muitas formas e muitas maneiras de fazer, né? Com as histórias é assim, é um mundo imenso, infinito, que a gente pode fazer muitas coisas porque a gente tem muitas possibilidades. Então, agora eu vou apresentar para vocês uma das possibilidades de como inventar uma história. Olha o que você vai precisar. Você vai precisar de papel e lápis para você poder organizar a história que você vai inventar. E tanto você pode escrever, como você pode pedir ajuda, pode pedir para alguém escrever, fazer junto com você, tá certo? Então, pega um papel, eu até fiz aqui um modelo, mas você pode inventar o seu, tá? Um papel, e aí ó, você coloca em cima, você divide o papel em 3 partes, escreve início, meio e fim, para ajudar na hora que você estiver criando sua história, para te ajudar a pensar como é que a história começa, o que é que vai acontecendo e como ela termina. Então esse papel é uma dica, é uma maneira de ajudar a organizar o pensamento. Mas você pode fazer de outra forma que você acha mais legal para você, tá certo? Essa é a maneira que eu faço. Você pode inventar a sua, viu? E aí, a maneira que eu pensei, a maneira que eu mais gosto de inventar histórias, porque eu também gosto de inventar histórias. A maneira que eu mais gosto é usando como inspiração alguma coisa que aconteceu de verdade. Então, você pode fazer assim, lembrar de alguma coisa que aconteceu com você, que tenha sido muito divertida, uma viagem, uma festa, algum dia que você estava com seus amigos e você se divertiu muito, ou alguém falou uma coisa muito engraçada e você deu muita risada. E pode ser também algum dia que você estava meio chateada, meio triste, meio sem vontade de fazer nada. E aí você quer entender por que você estava se sentindo assim. Inventar uma história é uma forma também de você perceber o que é que você está sentindo. Então, existem todas essas maneiras e ainda outras que eu nem falei aqui, que pode ser uma maneira de você começar a escrever uma história. E aí, uma vez que você escreve a sua história, que você organiza o que acontece no começo, o que vai acontecendo no meio e como é que a história termina, você revisa para você lembrar de tudo e pronto, você tem uma história novinha em folha. Você também vira uma autora ou um autor de histórias e pode ser essa história, a história que você criou, a história que você inventou, em cima de alguma coisa que aconteceu de verdade ou não, alguma coisa completamente inventada mesmo, que nunca tenha acontecido, que você queira criar na sua cabeça. O importante é que você vai ter uma história que foi você que organizou, que foi você que criou os elementos, e aí você tem uma história para contar e colocar um adulto para dormir. Então vamos lembrar quais são as maneiras que foram apresentadas aqui de como escolher uma história para contar. A primeira maneira que eu falei é contar uma história que você já tenha ouvido tantas e tantas vezes que você já lembra ela do início ao fim. Deixa eu dar uma dica de contadora de histórias agora para vocês. Às vezes a gente não lembra exatamente do jeito que a gente ouviu ou do jeito que a gente leu. Só que a gente cria uma parte da história na nossa cabeça. Pode ser assim também. Se por acaso você não lembrar de alguma parte, você pode inventar da sua cabeça. Ou se tiver uma parte que você não goste muito na história, que você diga, eu queria que tal parte acontecesse diferente, você pode contá-la do jeito que você queria que tivesse sido. Ó, que legal! Então, contar uma história que você conheça muito bem, que você já tenha ouvido tantas vezes, lembrando que você pode inventar alguma parte pelo meio da história, no início, no final, onde você quiser. Pode ser a história de um livro que você vai ler,
ou pode ser uma história que você criou, pensando, lembrando de alguma coisa que aconteceu na sua vida de verdade, ou criando totalmente do zero, do nada, criando completamente do início ao fim uma história novinha em folha. Então, ó, não vai faltar história para contar, para colocar um adulto para dormir. Estamos agora na nossa terceira etapa de como se preparar para contar uma história para um adulto dormir. E a terceira etapa também é muito importante, que é a hora de preparar a nossa voz. Sabe por que eu consigo contar história para tanta gente? Às vezes tem um monte de gente e eu preciso que todo mundo me ouça. Então, ó, eu preciso estar com a minha voz aquecida. Minha garganta tem que estar quentinha para eu conseguir falar bem, falar alto e não machucar, e não ficar com a garganta doendo, não ficar rouca. E para isso existem uns exercícios que a gente faz para preparar a nossa voz. E eu vou chamar vocês agora para fazer esses exercícios junto comigo. Você vai precisar de um copo com água, tá certo? Porque enquanto a gente vai fazendo os exercícios, tem que ir bebendo um pouquinho de água para molhar a nossa garganta, tá certo? Então vamos lá. Vou começar, hein? Primeira parte do nosso exercício de aquecer a voz. Você vai sentar com o seu copo de água do lado, cuidado para não derrubar. Você vai sentar com a coluna reta assim, ó. Respira fundo, que nem a gente respirou lá da outra vez. Não precisa ficar de olho fechado agora não, tá? Pode ficar de olho aberto. A gente vai primeiro girar a cabeça. Bem assim, ó. Embaixo e vai girando devagar. Os adultos também podem fazer, hein? É muito legal fazer isso. A gente fica tão relaxada depois. Pode girar devagar, tá? Gira devagarinho para ir sentindo cada pedacinho do pescoço. E pronto, volta para cima. E agora a gente vai tentar, a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar encostar a nossa orelha no nosso ombro. Não pode mexer o ombro, tá? Não precisa colar a orelha no ombro, não. É só para tentar. Deixa o ombrinho aqui descansando e abaixa a cabeça, a orelha em direção ao ombro. Para um lado, para o outro. Tem que fazer esses exercícios bem devagar, porque o pescoço da gente, ele é muito sensível, tá? Então faz bem devagar. E é para fazer, ó, de boca fechada. Eu tô falando enquanto eu tô fazendo porque eu tô explicando para vocês. Mas quando eu faço, na hora de aquecer a minha voz, eu faço em silêncio, tá certo? Então bem assim essa parte, ó. Faz um pouquinho e volta. Agora a gente vai falar não, só que é sem falar, é com a cabeça. Como é que a gente fala não com a cabeça? Vira para um lado, vira para o outro. Vira para um lado, vira para o outro. E como é que a gente fala sim com a cabeça? Olha para baixo, olha para trás. Na verdade é um sim bem grandão, né? Porque quando a gente fala assim, a gente faz assim. E agora a gente vai jogar a cabeça lá para trás. Então joga para a cabeça para baixo, joga a cabeça para trás. Para baixo, para trás. Para baixo, para trás. Sim! E agora a gente vai fazer um movimento
agora eles vão se mexer um pouquinho. Sempre respirando, bebe um pouquinho de água. Não precisa nem ser muito, é só um golinho assim, ó. Pra molhar um pouquinho a garganta, que a garganta fica com sede também, ela precisa de uma aguinha pra ficar hidratada. E aí, a gente vai mexer o ombro pra frente, bem grandão. Aí dessa vez agora, a cabeça fica parada, o que mexe é o ombro. Vamos lá? Bem grandão. E respirando. Bem grandão. Mexe esse ombro bem grandão. Mexe esse ombro bem grandão. Agora para trás. Mexe esse ombro bem grandão. Mexe esse ombro bem grandão. E agora a gente vai mexer também os braços. E mexe a cabeça também. E se você tiver... Eu não posso levantar, porque senão eu vou sair aqui do vídeo. Mas você pode. Levanta e mexe o corpo todo. E mexe o corpo todo. E mexe o corpo todo. E mexe tudo. E os braços, as cabeças. As cabeças não, que a gente só tem uma. A cabeça e as pernas. E mexe o corpo todo. Volta. Que agora a gente vai fazer mais uma parte. Bebe mais um golinho de água. Se a água estiver gelada, tem que esquentar a água na boca, bem assim como eu fiz, ó. Faz um cuspinho com a água dentro da boca e engole, tá certo? Agora a gente vai fazer a nossa moto. Segura na moto e vamos dar partida. Dá partida na moto. Vamos lá dirigir essa moto. Acelerou. Freou. Mais uma vez, bem devagarinho, a moto vai parando. Pronto, bebe mais um golinho de água. Você pode fazer isso toda vez que você for contar uma história ou quando você for falar muito, que você quiser cantar, antes de cantar uma música, você pode voltar aqui nesse vídeo e fazer esses exercícios junto comigo, para sua voz ficar aquecida, sua garganta ficar protegida e você conseguir usar a sua voz aí, ó, um bocado, tá certo? Vamos agora para a nossa quarta e última etapa de como contar uma história para uma pessoa adulta dormir. A terceira etapa, ela é bem rapidinha. É só para saber uma coisa, na verdade. Como é que você faz antes de dormir? Você faz todo dia a mesma coisa? Você dorme sempre no mesmo horário? Você sempre faz as mesmas tarefas, as mesmas ações antes de dormir? Ou todo dia é de um jeito diferente? Eu faço todo dia de um jeito diferente, mas tem gente que faz igual. Como é com você? E como é com o adulto que você vai colocar para dormir? Essa é aquela hora de dar o pause no vídeo, de dar pausa, parar um pouquinho o vídeo para perguntar para o adulto que você vai contar a história, como é que ele faz antes de dormir. Pergunta para ele, você dorme todo dia no mesmo horário? Você faz sempre as mesmas coisas? Pergunta para ele como é que é esse momento. Você dorme rápido? Você demora para pegar no sono? Você sonha muito? Você sonha pouco? Você nem lembra dos seus sonhos? Conversa um pouquinho com seu adulto sobre como é esse momento para ele, para ela e para você, esse momento de ir dormir. E agora sim, estamos na nossa quarta e última etapa, que é finalmente o
capaz de virar um grande contador de histórias de dormir, uma grande contadora de histórias de dormir. Você pode se especializar nisso. Que tal? Eu acho que é uma proposta interessante. E na hora de dormir, exatamente, uma coisa muito importante, hein? Certifique-se que o seu adulto escovou os dentes. Pronto? Já escovou os dentes? Pode ir pra cama então. E se você for ler um livro, essa dica é muito importante, tá? Se a história que você escolheu para contar for um livro, é importante que você veja o livro, né? Que você consiga ler o livro, as palavras ou as imagens, mas é importante que você veja. Então deixa uma abajur ou uma luminária acesa, a lanterna do celular ou até a luz do quarto mesmo acesa para você conseguir ler a história bem e depois você apaga, tá certo? Então senta do lado da pessoa adulta que você vai contar a história, pode ser na cadeira, pode ser na cama junto com ela, junto com ele, dá um beijo de boa noite, dá um abraço bem apertado de boa noite e pronto, e já pode contar a sua história. E eu acho que você vai acabar dormindo junto, hein? Depois eu quero saber. Um beijo, gente. Eu amei estar aqui. Eu amei fazer essa proposta para vocês. Quem quiser ouvir histórias comigo, eu vou deixar aqui o endereço da minha página do Instagram, onde tem vários vídeos lá comigo contando história. Quer ouvir? Eu dei várias dicas para vocês, eu sigo todas as minhas dicas, então se vocês quiserem ver o resultado dessas histórias que eu conto, dá uma olhada na minha página e vem comigo, tá certo? Um beijo!